Baixapaxa Rentiqueira. Olá, parentes! Esse é o podcast Rádio Age, uma produção Age de APK com apoio da UGuia. Estamos baseados na aldeia Bororó, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e trazemos informações com temas que interessam a todas as comunidades indígenas. Neste programa teremos bloco de notícias, momento cultural com Marlui Miranda e Caego Ajajara, entrevista e depoimentos com o idealizador dos Jogos Indígenas, Carlos Terena. O Ministério Público Federal e o Tribunal Regional Federal manteve decisão que determinou que o governo de Mato Grosso do Sul compense os indígenas das aldeias Jaguapiru, Bororó e Panambizinho por conta dos prejuízos causados pela duplicação da rodovia MS 156 que liga Dourados e Itaporã. De acordo com a decisão, o governo do estado deverá fazer ações para compensar os danos causados aos indígenas. Essas ações incluem o reordenamento do tráfego nas aldeias e iluminação adequada, construção de vias para o tráfego local, sinalização informativa em Guarani, Kaiowá, Terena e Português, proteção ao cemitério indígena à beira da rodovia, projetos de educação no trânsito em escolas locais e até mesmo construção de espaço na rodovia para a comercialização dos produtos fabricados pelas comunidades. As medidas têm por objetivo dar maior segurança às comunidades indígenas, com a instalação de posto da Polícia Rodoviária Estadual, câmeras de monitoramento e sinalização. A compensação inclui ainda reparos nas casas afetadas com a construção das obras e assistência jurídica e social aos familiares de vítimas fatais, mortas em decorrência de acidentes na rodovia. Desde a duplicação, o fluxo de veículos aumentou e trechos de área indígenas foram suprimidas para ampliação da estrada. Os danos causados às comunidades são irreversíveis e, por isso, a obrigação do Estado em compensar os indígenas pelas consequências da obra. Essas medidas deveriam ter sido executadas antes da obra ser finalizada, o que não aconteceu, e atualmente a rodovia está em plena operação e total descumprimento à legislação brasileira acordadas pelo governo do estado com os indígenas. Baixapainteroepe. Nosso entrevistado de hoje é o Carlos Terena. Ele é desportista, idealizador e articulador dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Itinoei nojapa akone pikauchi arine korapulutuye voku koione ituko ovitne pihatine hiko vienojapa ko ene ennomonekisho ovimakamo réu kuetikaxé. Bom dia, boa tarde, como é que vai, Tatiane? Prazer estar aqui no seu programa. Eu acabei de mandar um recado aqui para os meus parentes Terena, da importância de um Deus verdadeiro que cuidou dos nossos antepassados e vai cuidar de nós também. Estamos saindo agora do mês de junho, mês frio, né? Mês muito complicado, mas ao mesmo tempo abençoado, né? Por Deus. Saímos de um mês frio, mas estamos alegres porque estamos contentes. Temos ainda água para beber, nossa comida, né? E é difícil a gente compartilhar alguns momentos não muito bons que a gente atravessa às vezes, né? Mas faz parte da realidade, uma realidade que não estava marcada na nossa agenda, né? Estamos navegando ainda por tormentas, nessa longa travessia desse rio, né? Tão forte, ondas pesadas. As remadas são duras, cansativas às vezes, né? A gente fica um pouco desanimado, mas no dia seguinte o sol volta a brilhar. Aí começamos tudo de novo, né? Nosso barquinho resistindo ali naquelas ondas furiosas. Nós temos que ter coragem, né? Coragem dos grandes guerreiros. Estar animados, fortes, fé. Fé nesse Deus verdadeiro que cuidou dos nossos ancestrais. Cuidaram deles no passado,
do nosso povo, da nossa tribo, e vai cuidar de nós também, porque eu entendo que somos nós os guardiães da obra desse Deus, a natureza. Você contou uma vez que os jogos começou para você há muitos anos atrás, através de um sonho lá na sua aldeia. E eu gostaria que você contasse para nós como foi essa trajetória até chegar nos Jogos Nacionais e Jogos Mundiais e quais as dificuldades para se realizar esse evento. Então, falar um pouco jogos, o início desses jogos nacionais e mundiais, ele é uma história um pouco longa, né? Porque eu tive um sonho de fazer esse evento um dia. Eu lembro que eu estava lá na minha aldeia, dormindo debaixo da árvore lá, na casa do meu pai, ali na aldeia Lagoinha. Eu tive um sonho mesmo, né? Uma visão de que eu via vários povos que eu não conhecia até então, né? Reunido em algum lugar. E depois eu mudei para Brasília. Lá eu passei a conhecer vários povos, né? Chavante, os Caiapó, os Cuicuro, né? Os irmãos do norte também, né? Vários povos, né? Conviver com eles também, né? Alguns grupos, né? Conheci os Carajá, né? Vários grupos. E ali eu formei o primeiro time de futebol da seleção indígena brasileira de futebol. Mas essa questão de pensar esporte, ele sempre esteve no meu sangue, né? Eu sempre gostava de correr, de pular, e eu sempre procurei me esforçar em ser alguma coisa na área de esporte. Também jogar bola, um dos gurizados agora de jogar bola, né? Mas talvez por eu ser ruim de bola, me jogaram para ser goleiro, né? Então eu passei muito tempo como goleiro de futebol. Eu não vou dizer que eu não era um bom goleiro, mas eu era esforçado, talvez pela minha altura, né? Não tinha altura para ser goleiro. Mas fui um goleiro excelente de futebol de salão, depois descobri isso, né? E eu servi na base aérea, aí na aeronáutica, né? Serviço militar, eu fui escolhido também, selecionado para fazer parte da seleção de atletismo da base aérea, que era uma seleção de elite, né? E lá eu corri os 3.000 metros e participei também de muitos esportes dentro daquela unidade militar. Isso na época em 74, 75 por aí, né? Depois que eu vim para Brasília. E como eu estou dizendo, aqui eu conheci vários povos. Aqui nós participamos de vários eventos políticos na época, porque era ditadura militar, né? Era um regime bastante difícil de trabalhar, mas não era impossível trabalhar com os militares, né? Tivemos dificuldade, várias dificuldades, mas nós superamos. Depois, após a abertura, nós conseguimos várias conquistas sociais desse movimento político nosso, né? Inclusive essa cota indígena de estudante que tem nas escolas, nas faculdades, foi conquista nossa, do nosso movimento, né? O próprio Constituição, as nossas garantias, ela foi conquistada por nós, né? Ninguém pode esquecer disso, né? O Amado Juruna, o Raoni, o próprio Marcos Terena, né? Vários deputados também que não estão mais com a gente, já se foram, estiveram ali na nossa frente ajudando a montar nossos artigos ali que asseguraram na nossa Constituição, nossos direitos. Demarcamos muitas terras, né? Isso ninguém fala, mas as conquistas hoje estão aí para ser usufruídas. Tem que ser lembrada e tem que ser honrada. E daí eu, na minha área ali, eu nunca esqueci que deveríamos fazer o tal do esporte, né? Então, quando se fundou o Ministério do Esporte e Cultura,
O primeiro-ministro foi um cara chamado Edson Arantes do Nascimento, Pelé, não sei se vocês conhecem, né? Eu passei 16 anos, 17 anos com o projeto debaixo do braço, procurando apoio, recursos financeiros para fazer esse evento. Nunca fui ouvido, né? Mas eu nunca desisti. Como eu te falei, depois de 16 anos, Pelé vira ministro, primeiro-ministro de esporte do Brasil, e ele nos ouve e ele diz: nós vamos fazer os jogos que vocês querem. E aí nós fizemos os primeiros jogos nacionais em 1996, outubro de 1996, em Goiânia. E lá nós tínhamos outro sonho já. Porque nessa época, em 96, o Pelé já falava assim: vamos fazer eu falava, nós vamos fazer o Mundial. Ele falou: não, vamos fazer primeiramente os Jogos Sul-Americanos, né? E aí, em 96, fizemos os primeiros Jogos Nacionais. Levamos mais 16 anos para fazer os primeiros Jogos Mundiais, que foi 2015, lá em Palmas, né? Graças também a outro grande irmão, né? Outro grande sensível à nossa causa chamado deputado Aldo Rebelo. Ele era ministro, né, em 2015, e ele abraçou a causa e fizemos os primeiros Jogos Mundiais. Em nosso momento cultural, a próxima música é da cantora, compositora e pesquisadora Marlui Miranda. Ela é uma referência internacional da música indígena do Brasil.
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil acionou o Supremo Tribunal Federal para impedir uma tragédia. É uma liminar para determinar medidas emergenciais de combate ao Covid-19 nas terras indígenas e evitar o genocídio. É uma ação que determina medidas sobre saúde indígena, pede instalação de barreiras sanitárias, retiradas de invasores e um plano emergencial de enfrentamento ao coronavírus. É uma emergência indígena. Até o momento, mais de 122 povos indígenas já foram infectados e mais de 420 indígenas já morreram em decorrência ao Covid-19. Também foi um momento de união e de perceber o quanto os povos indígenas são solidários uns com os outros, pensando em novas estratégias para resistir sem desistir. Diante da pandemia do Covid-19, haverá mudança na organização dos eventos dos Jogos Nacionais e Mundiais? Essa questão do coronavírus em relação às nossas atividades, no caso dos Jogos Indígenas, ela vai prosseguir, ela vai ter que prosseguir. Só que nós estamos estabelecendo, estudando algumas situações diferentes, porque daqui para frente, Tati, nada vai ser como antes. Eu disse ontem para alguns jovens que se eles não se adaptarem com esse novo tempo e entender que nós vamos viver um diferente agora, nesse momento, se eles não se adaptarem, tentar teimar, fazer o que faziam, o que eles faziam antes, né, o que se fazia antes, eles vão embora mais cedo, eles vão morrer. Então nós temos que tentar estabilizar, tentar achar um mecanismo, mas nós vamos fazer. Nós temos esse objetivo, nós temos essa missão, né, que foi dada a nós, de propor às comunidades o fortalecimento do esporte, o fortalecimento da nossa cultura através do esporte. Então já foi provado que isso é bom e as coisas boas Deus tem feito com que nós possa ficar fortalecido e fazer isso melhor ainda. Claro que eu estava até analisando hoje pela manhã que muitos daqueles que estiveram presentes em 2015, muitos líderes, eles não vão estar nos próximos jogos, eu tenho consciência disso. Então nós vamos começar a estabelecer agora um novo, né? Para que busquemos novas lideranças que possam entender o que a gente está querendo consolidar. Consolidar quer dizer, os Jogos Nacionais ele está consolidado. Estou dizendo agora dos Jogos Mundiais. Então nós temos que buscar pessoas, porque a gente não faz nada sozinho. Então a gente está anotando, está pontuando, né? Eu estou falando muito com o Marcos, observando quem é quem agora nesse período de 2, 3 anos que nós estamos inativos em relação aos jogos, para a gente buscar novos talentos para fazerem parte do nosso grupo. Daqui para frente vai ser um pouco diferente. Então nós vamos potencializar jovens indígenas e não indígenas, né? Que tenham sensibilidade para que possa reconstruir talvez também não, ou prosseguir, né? No fortalecimento dessa atividade chamada Jogos Indígenas, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, né? Muitos países estão conversando comigo, os canadenses, os americanos, a Rússia, né? Os panamênios, o irmão panamênios, os africanos, né? E aqui na América, na região da América do Norte, né? Os mexicanos, muito forte, né? E alguns parentes peruanos da América Central também. Então eles também estão pensando assim, mas eles estão bastante animados e eles vão fazer os jogos. Alguns países vão começar a fazer os jogos deles a partir desse ano mesmo, a partir de setembro. Eu já recebi alguns convites dos jogos tradicionais, copiado através dos nossos jogos aqui no Brasil, né? Esse modelo. E a gente se sente muito feliz porque nós estamos conseguindo passar um pouco daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente praticou aqui no Brasil para eles. De sermos o que somos, né? Sem deixar de
fazer a nossa cultura com bastante objetividade e originalidade. Então essa marca Jogos dos Povos Mundiais, ele está vivo e ele vai continuar. Em nosso momento cultural, a música da rapper Kaê Guajajara. Ela traz em suas letras sérias denúncias e provocações, recorre ao contato com seus ancestrais e, por meio de sonhos, escreve e canta sobre preconceito, ancestralidade, realidades vividas pelos povos indígenas e suas resistências. Minha falta, porque eu também sinto falta de mim. Alô, mãe, canta que o corpo transpassa o tempo e nos faz resistir. Deixei meu cocar no quadro, retrato falado. Escrevo daqui, num apagamento histórico. Me perguntam como é que eu cheguei aqui. A verdade é que eu sempre estive. A verdade é que eu sempre estive. Vou te contar uma história real, um a um morrendo desde os navios de Cabral. Nós temos nomes, não somos números. Nós temos nomes, não somos números. Pra me manter viva, preciso resistir. Dizem que não sou de verdade, que eu não deveria nem estar aqui. O lugar aonde eu vivo me apaga e me incrimina, me cala e me torna invisível. Superou a minha flecha, minha nudez se tornou escandalização. Minha língua mantida no anonimato, cair na mata, ali na urbanização. Mesmo vivendo na cidade, nos unimos por um ideal, na busca pelo direito, território ancestral. Vou te contar uma história real. Pindorama, território ancestral. Brasil, demarcação.
coração já no território ancestral. Durante a semana, o programa Rede de Saberes fez uma live com acadêmicos indígenas sobre os desafios da permanência no ensino superior em época de pandemia. Além das dificuldades encontradas para se manter dentro da universidade, quem teve que retornar para sua aldeia encontra outra dificuldade, o de acesso à internet e às telecomunicações. Muitos acadêmicos indígenas não têm computador, não têm celular, ou então não têm acesso à internet, ou a internet dentro das aldeias também é muito limitado. E como estudar sem o uso dessas ferramentas, né? Fica difícil. E é aí que está acontecendo. Muitos acadêmicos indígenas estão desistindo ou tiveram que trancar o seu tão sonhado curso por não se encaixar nessa realidade. A live com os acadêmicos indígenas foi um momento de desabafo e um momento de indignação também, em relação às universidades por não dar uma visibilidade às suas realidades, peculiaridade e acaba gerando um estresse e desmotivação de vários estudantes. Diante de tantas andanças, tanta sabedoria, qual a mensagem que você passa aos nossos jovens guerreiros? Muitos jovens pensam que são fortes, que eles podem resistir. Não existe isso, não. Eu sempre digo que se eu for embora hoje ou amanhã por causa dessa doença, eu vou estar no lucro, porque eu já vivi um longo tempo de vida. Mas o jovem não, o jovem vai ter prejuízo, né? Porque ele não vai passar por muitas coisas que eu passei, coisas boas e coisas ruins. Mas eu confesso para dizer para você, Tatiane, que eu mais sorri do que chorei nessa vida. E eu estou muito contente de estar podendo falar no teu programa e transmitindo um pouco daquilo que eu sei, naquilo que eu aprendi, naquilo que meus pais, meus avós ensinaram. E esse tempo novo que está chegando agora é diferente de qualquer tempo. Ninguém esperava por isso. Carlos Terena, a Rádio Age de APK agradece a sua participação e eu gostaria que você falasse sobre os cuidados com a sua saúde e deixasse uma mensagem que inspirasse outras pessoas a ter uma vida mais saudável, principalmente em tempos de pandemia. Temos que seguir em frente, não podemos ficar parados, nós temos que agir, né? Embora nós estamos um pouco distanciados, mas nós temos que estar com o espírito alegre, animado, né? Fortes. Forte não é sentido de você ser só forte fisicamente, mas principalmente espiritualmente, né? Mentalmente. Estar preparado, né? Estar preparado para a próxima batalha, porque cada dia é um dia, né? Cada dia é um enfrentamento. Cada dia é uma notícia ruim, não são notícias boas. Então, temos que procurar estar forte, porque tem muita gente que depende da gente, que está seguindo a gente, né? E como a gente tem que ter alma de guerreiro, nós estamos na frente. E quem está na frente, às vezes, ele nem sempre ele pega a primeira tempestade, né? Então eu quero dizer para você e para muitos parentes que nós temos que estar forte, né? Cuidando da alimentação, principalmente, né? Há de saber que a alimentação, hoje em dia, do não índio, ele é uma alimentação que tem muita doença, principalmente o açúcar, né? A bebida, os refrigerantes, né? Causa diabetes. Eu, de um tempo para cá, já faz uns 18 anos que eu deixei de comer carne, né? Então, uma opção minha, não vou dizer para você que é bom ou ruim, mas eu optei por isso, né? Tem muitas coisas que eu já não fazia mais quando eu era jovem, né? Então, eu tenho procurado estar sadio.
faço uma boa alimentação saudável, eu faço natação, né? Eu faço travessia, eu sou nadador, eu faço 1.500 de natação por dia, né? Eu procuro estar forte fisicamente também, não só espiritualmente, né? Oro muito, tenho uma família, né? Tenho 2 filhas, tenho uma netinha, esposa. Eu tenho uma vida equilibrada, digamos assim, graças a Deus. Então nós temos que prosseguir. Mensagem que eu quero dizer para vocês, parentes, amigos, irmãos que estão me ouvindo, amigos rádio ouvinte, né, que está nos escutando. Eu quero lembrar que lá por volta de 1944, 45, né, para muitos que não sabem, dos meus tios que foram para a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, saíram daqui, nossos soldados, nossos guerreiros foram lutar lá contra o melhor exército do mundo, né, que é o exército do alemão. Então alguns ficaram por lá, não voltaram. E alguns, como contam os meus tios, né, sofreram muito. Eles lá na sua trincheira, né, trincheira, para quem não conhece, é um buraco, eles ficam escondidos, né, muito frio, muito gelado, com muita saudade das suas terras, das suas aldeias, né, das suas familiares, mas estavam ali como guerreiros. E eles, às vezes, cansados, né, mas eles tinham que lutar. Então, quando eles avançavam, ele tinha um código, tinha uma senha, né, os terenas. Então eles gritavam assim: "Vou capana, vou!" Quer dizer, vamos em frente. Vamos avançar, né? Não vamos recuar. Então vamos em frente, vamos avançar. Abraços a todos. Agradeço aqui a Rádio Agi e a essa jovem, né? A Tatiane, que é nossa companheira também, nossa amiga, nossa aliada, nossa voluntária nos jogos também. Parabéns pelo programa, né? Poi Caxé. Aí na Pundariaqué, Tatiana, até outro sol. Muito obrigado, Tatiana. Essa é a Rádio Age, ação de jovens indígenas de Dourados. Estamos também no YouTube, Facebook e Instagram. E todo sábado à tarde aqui, na Rádio Boa Nova FM 87,9. Até a próxima, parentes!